Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de limite, percebemos na aula anterior que tivemos o problema de calcular o limite, onde caímos em uma indeterminação matemática, correto? Estávamos calculando o limite dessa expressão aqui, ó, 4x² menos 16 sobre x menos 2. Calculando esse limite, vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado menos 16 dividido por 2 menos 2. 2 ao quadrado é 4, que vezes 4 vai dar 16 menos 16 dividido por 2 menos 2. Isso é igual a 0 sobre 0. Isso, do ponto de vista matemático, é uma indeterminação. Tá? Isso é uma indeterminação matemática e uma saída para resolver esse problema de indeterminação matemática, a gente viu na última aula, que seria o processo de utilizar uma tabela auxiliar. Hoje veremos uma maneira mais fácil de calcular o limite sem a tabela auxiliar. Tá? Uma maneira de resolver esse problema seria seguir esse processo. Tá? Isso daqui é uma dica bem interessante para você contornar e resolver problemas de limite onde você cai numa indeterminação matemática. Tá? Então, aqui temos processo para resolução do limite. Processo para resolução do limite quando você tem uma indeterminação matemática. Aqui são alguns processos, alguns procedimentos, alguns passos para você resolver limites onde você cai numa indeterminação matemática. Resolver um limite, cair numa indeterminação matemática como exercício anterior, próximo passo, fatoração. Tá? Você vai tentar fatorar a sua expressão. Conseguindo a fatoração, o próximo passo seria o quê? A simplificação da expressão. E o próximo passo, por sua vez, a resolução da sua expressão matemática ou do seu limite. Correto? Vamos fazer isso agora. Vamos voltar aqui para a nossa expressão anterior. Tá? Eu tenho o limite de 4x² menos 16 dividido por x menos 2 quando meu x tende a 2. Fui calcular essa expressão e cheguei numa indeterminação matemática. Correto? Bem, o procedimento pede o quê? Quando eu caio em uma indeterminação matemática, ele pede uma fatoração. Uma fatoração matemática. Vamos fazer essa fatoração. Vamos pegar essa expressão aqui, olha. 4x² menos 16 dividido por x menos 2. Tá? Essa expressão, você percebe que você tem o 16 e você tem o 4, né? Então, aparentemente, aqui dá para perceber que o 16 eu consigo colocar na base 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, vamos tentar colocar aqui o 16 na base 4. Vai ficar 4x² menos 4² dividido por x menos 2. Correto? Isso daqui está parecendo uma diferença de quadrados. Só não posso utilizar diferença de quadrados ainda porque eu tenho esse 4 me atrapalhando. Tá? O que a gente vai tentar fazer? Vamos pegar esse 4 aqui e tentar reescrevê-lo numa base desde que ele fique ao quadrado. Então tem que ser um número que ao quadrado resulte em 4. Seria o número 2. Correto. Então assim, ó, 2. Então no lugar do 4 eu posso escrever 2 ao quadrado vezes x ao quadrado menos 4 ao quadrado dividido por x menos 2. Aqui está. Tá? Então, ó, 2 ao quadrado, 4. Só que ainda não é uma diferença de quadrados, porque eu tenho uma diferença de quadrado e eu tenho esse 2 ao quadrado me atrapalhando. Mas eu tenho uma expressão aqui, uma multiplicação, cujo o expoente é o mesmo. Quando o expoente é o mesmo, eu posso colocar na mesma expressão. Isso vai ficar 2x ao quadrado menos 4 ao quadrado dividido por x menos 2. Aqui está, ó, x menos 2. Correto? Agora, o que a gente dá para a gente fazer? A gente consegue ter uma diferença de quadrados. Tá? Vamos tentar trabalhar com essa diferença de quadrados. Tá? Eu tenho aqui, só lembrando, diferença de quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b, a mais b. Tá? Quando eu tenho uma diferença de quadrados. O meu a aqui é o 2x ao quadrado. E o meu b é o 4 ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado. Isso vai ficar
2x menos 4 vezes quem? 2x mais 4. Está aqui. Então, essa expressão e essa expressão é a mesma, correto? Então, a gente volta e reescreve aqui da seguinte forma. Essa expressão, posso reescrevê-la dessa forma, correto? 2x menos 4 vezes 2x mais 4. Tudo isso dividido por quem? Por x menos 2. X menos 2. Tá aqui. Tá? Ainda não consigo uma simplificação, porque o termo de baixo não é igual ao de cima, tá? Mas eu vou tentar transformar algum desses termos aqui no termo de baixo. Olha, aqui eu tenho 2, eu tenho 4. Consigo fatorar o 2. Então vamos fatorar o 2 aqui. Ó. Se eu tirar o 2, colocando ele em evidência, vou ficar aqui com x menos 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Está aqui. Vezes 2x mais 4. Tudo isso dividido por x menos 2. Correto? Essa expressão é igual a essa. Por que eu preciso fazer isso? Tá? Só lembrando. Eu caí numa indeterminação matemática. Foi solicitada uma fatoração. Da fatoração é necessário depois uma simplificação. É necessário que você faça isso. Tá? Foi isso. Por enquanto eu fatorei. Vou simplificar agora. Com esse termo simplifica. Esse simplifica com esse, né? E aí sobra 2x mais 4. Correto? E aí depois que você tem a simplificação, você parte para o quê? Para a resolução. Tá? Só recapitulando. Tínhamos essa expressão aqui. Essa expressão aqui estava com uma cara de diferença de quadrados. Tá? Fui manipulando isso daqui até encontrar uma diferença de quadrados. Peguei a expressão, a fórmula de diferença de quadrados, desenvolvi a parte de cima, repeti aqui a parte de cima, a parte de baixo está aqui. Ainda não tenho nenhum termo em cima e embaixo igual, mas eu percebo que essa expressão aqui eu posso fatorar o 2, fatorei novamente o 2, e a expressão de cima é igual a de baixo. Simplifica isso, resulta em 2x mais 4. Essa expressão aqui original, tá? É equivalente a essa expressão aqui embaixo. Correto? E aí a conclusão é o seguinte. Logo, tá? O limite de 4x ao quadrado menos 16 dividido por x menos 2, quando x tende a 2, dessa expressão aqui, pode ser calculado pelo limite dessa expressão. X tendendo a 2, de 2 vezes x, 2x mais 4. Tá? E aí, calculando o limite, no lugar do x, substitui pelo respectivo valor que é 2. Isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 4 é 8. E 2 vezes 8 me dá quanto? 16. Ótimo. Conseguimos calcular o limite dessa expressão. E o limite dessa expressão me dá quanto? 16. Tá? Perceba que chegamos ao mesmo valor sem a necessidade da tabela auxiliar. Correto? E a maneira mais fácil de calcular um limite quando você cai numa indeterminação matemática é o quê? Seguir esse processo. Você cai numa indeterminação matemática, isso te sugere uma fatoração, foi o que a gente fez, sugere uma simplificação, foi o que a gente fez, a gente simplificou a expressão, e depois sugere uma resolução. Você volta e calcula o limite, correto? Então você diz o seguinte, que o limite dessa expressão aqui é equivalente ao calcular o limite dessa expressão. Você resolve o limite dessa expressão é igual a 16. Então 16 é o limite da expressão original. E aí está pronto. Você conseguiu determinar o limite de 4x ao quadrado menos 16 sobre x menos 2 quando x se aproxima de 2. Quanto mais próximo o x está do número 2, o y se encontra de 16. Esse 16 é o limite. Na próxima aula, iremos resolver outros exercícios onde a gente vai cair em determinações matemáticas. Até a próxima aula.